boa tarde. Sejam bem-vindos a esta segunda sessão do quarto Congresso da APDI, que tem por tema ADI hoje, a pensar no amanhã. Vamos agora saber se nesse amanhã, que se pretende melhor do que hoje que estamos a viver, em termos de pandemia, logicamente, podemos contar com fármacos ainda mais seguros, eficazes e com menos efeitos adversos. A inovação nas doenças inflamatórias do intestino, como muitos sabem, tem sido uma realidade incontornável. Quem tem a doença há mais de 25 anos, por exemplo, sabe de que é que eu estou a falar, e essa evolução significa não só menos internamentos, menos cirurgias, mas principalmente mais qualidade de vida. Hoje o que queremos saber é para onde estamos a ir e que armas terapêuticas vamos ter ao nosso dispor nos tempos mais próximos. Estão comigo Luís Correia, presidente do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória do Intestino e gastroenterologista, logicamente, Pedro Soares, farmacêutico hospitalar e diretor dos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do Hospital de São João, e Paulo Teixeira, vice-presidente da Apifarma, a quem eu agradeço aos três por estarem aqui comigo. Dr. Luís Correia, a primeira questão vai para o senhor. Tem havido, como eu disse, uma evolução enorme em termos das terapêuticas inovadoras para a doença inflamatória do intestino. O que é que podemos contar mais nos próximos tempos? Temos aqui mais novidades que são importantes conhecer. Olá, boa tarde. Antes de mais, um agradecimento por poder estar a colaborar com mais esta iniciativa da APDI, no meu nome pessoal e, obviamente, na qualidade de presidente do Grupo de Estudos de Doença Inflamatória do Intestino. Em relação à sua pergunta, é óbvio que vamos ter futuro, e o futuro nas doenças inflamatórias apresenta-se, acho que podemos dizer, risonho, ou pelo menos esperamos a vinda de novas moléculas e de modos de terapia que nos vão permitir tratar ainda melhor. E o modo como estamos a tratar agora já é bastante diferente do que tratávamos, por exemplo, quando eu comecei na profissão, e penso que as perspectivas serão pelo menos benévolas no sentido de aparecerem novos fármacos. Obviamente, depende do que estamos a falar de novos, mas num futuro mais próximo vamos ter sobretudo a consolidação dos fármacos e da utilização dos fármacos que obteram recentemente as autorizações de comercialização e, portanto, estamos a começar a utilizá-los a uma escala muito maior, e depois teremos, obviamente, o que está no pipeline, como se costuma dizer, as novas moléculas, para os quais existem promessas e estudos e percentagens, mas que são algo que temos que encarar por vezes também com um pouco de cautela, porque vejam-se as vacinas, não é? Se quiséssemos outros exemplos melhores, depois por vezes não é assim tão óbvio, tão imediato e tão bem. Temos sobretudo neste momento contar com aquilo que temos neste momento e neste momento começamos a ter de facto vários grupos terapêuticos e vários modos de tratar. Quando me diz que para já vai haver a consolidação dos fármacos que já estavam a caminho, digamos assim, o que é que isso significa? O que é que vamos ter à nossa disposição? Como é que vamos consolidar? Que consolidação é essa de que fala? Mantendo-nos a conversa nos fármacos, porque tratar de doença inflamatória não é só usar os fármacos, e assim um pouco a propósito, nunca sabemos se vamos ter por onde a conversa virá, mas talvez a grande das maiores novidades é que não é só a questão dos fármacos, é a maneira como os usamos, a intenção com que os usamos, a rapidez com que os usamos e os objetivos para os quais os usamos. Isso até parece ser, se calhar, tão ou mais importante do que os fármacos, mas sem os fármacos não o conseguimos, obviamente. O que nós tivemos, pois obviamente para além da utilização das mesalazinas, na colite ulcerosa, os corticoides, pois evidentemente têm uso cada vez menor, mas um fármaco central, os imunossupressores clássicos e obviamente as terapêuticas biológicas e agora as pequenas moléculas são de facto aquilo que estamos a começar a usar em maior quantidade e para o qual estamos a depositar grandes esperanças de atingir e tratar bem um número maior de doentes. Diga, doutor, diga. É aqui, 20 anos, estamos a usar sobretudo um grande grupo
de fármaco, os biológicos, os anti-TNFs, os anticorpos monoclonais antifatores de necrose tumoral, para os quais também temos vindo a ter não só grande utilização, mas agora maior facilidade de utilização com a introdução de biosimilares, mas agora começamos a usar também, já desde há uns anos, esta parte, mais um grupo, os fármacos anti-integrinas, para o qual começamos a ter também alguma experiência sedimentada e começamos a posicionar, a saber como posicionar ou a tentar consolidar o posicionamento dos fármacos, nomeadamente o vedolizumab, e agora, com um pouco de atraso, é óbvio, mas nunca temos como gostaríamos, como é óbvio, mas estamos a começar a usar então o grupo dos inibidores da interleucina 23, por enquanto a 12-23, virão os inibidores puros da interleucina 23 lá a caminho, e esses, mais uma vez, provavelmente a esta altura deveríamos ter um bocadinho mais de experiência, mas estamos também a tentar posicionar esses fármacos. Uhum. A grande, se me permite só não esquecer, sim, a grande novidade parece ser, porque sai um bocadinho em paralelo do que temos estado a usar até agora, que são fármacos de administração parentérica, de injeção, ou subcutânea, ou endovenoso, são de facto o aparecimento de pequenas moléculas com capacidade de utilização oral, para o qual o futuro também me parece relativamente risonho. Há vários estudos, e neste momento estamos a começar a usar o tofacitinib, tem havido alguns pequenos reveses, mas eu julgo que será um fármaco também de grande utilização e para o qual também teremos que encontrar posicionamento. Uhum. E depois de ouvirmos o médico, o gastroenterologista, vamos agora saber o que é que o farmacêutico hospitalar, que também lida com estas coisas todos os dias, o que é que nos tem a dizer sobre isto que ouviu por parte do Dr. Luís Correia, e o que é que acha do que vem aí. Portanto, estamos... eu não sei se devo depreender pelas palavras do Dr. Luís Correia, depois ele vai me dizer que estamos um bocadinho parados, ou que se calhar... os doentes, as pessoas com doença esperavam mais. Será que podemos dizer isto do Dr. Pedro Soares ou não? Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado à PD pelo convite para estar aqui presente com tão distintos paineleiros. Efetivamente, o Dr. Luís Correia já me poupou aqui algum trabalho. Acho que resumiu muito bem o cenário. Isto no contexto de uma doença crónica, como é a doença inflamatória, eu sinto-me sempre tentado a achar que todas as alternativas são poucas. Até porque durante o curso da vida os doentes vão seguramente passar por múltiplos regimes terapêuticos e quantas mais opções tivermos disponíveis a nível farmacológico, melhor. Porque pronto, a resposta também não é... Nem toda a gente responde da mesma forma aos mesmos fármacos e é bom termos uma panóplia com a mais alargada melhor. E efetivamente temos tido alguma inovação, mas pronto, em particular nas terapêuticas biológicas e de última linha, que é onde a farmácia hospitalar, sobre as quais a farmácia hospitalar mais se debruça, o gold standard e a maioria dos tratamentos ainda anda muito à volta de facto dos anti-TNF, sendo que efetivamente nos últimos anos foram muito bem-vindas as novas classes terapêuticas que no fundo serão a verdadeira inovação na abordagem desta doença PES. Também felizmente um doente deixar de responder a um anti-TNF ainda pode fazer os outros com resposta e com controle da sua doença, mas nestas questões, como em tudo, ter várias classes e vários mecanismos de ação farmacológica será sempre uma vantagem. Agora, a novidade mais recente, como o Dr. Luís dizia, de facto e a nós, em termos da carga burocrática a nível dos serviços farmacêuticos, é com participação do Stecinomab, tira-nos um pesadelo de cima, porque de facto os circuitos de acesso a medicamentos não comparticipados não é que também não sejam obstáculos obstaculizantes a que os doentes tenham o tratamento, mas em termos de carga burocrática e de gestão dos processos na farmácia para os próprios clínicos é relativamente pesado e de facto foi uma notícia muito bem-vinda ao fim de alguns anos a aguardar
para o efeito, mas de resto sim, novamente, de facto, o Dr. Luís Correia sumariam muito bem a situação. Temos agora já os inibidores da JAK, os da integrina e esperam-se coisas boas no futuro relativamente próximo. Mas quando fala coisas boas, é isso que eu quero saber. O que é que vem aí de bom num futuro relativamente próximo? Se me puder dizer, e acho que eu e todos os doentes que nos estão a ouvir estamos ansiosos por saber o que é que nós podemos contar. Eu ouvi falar, por exemplo, que viriam aí novos medicamentos subcutâneos, por exemplo, relativamente à existência do infliximab, que estavam para começar a aparecer os subcutâneos do infliximab. Isto, por exemplo, será uma boa notícia para os doentes, porque o facto de não se terem de deslocar e estarem de 2 em 2 meses, ou 3 em 3, ou que seja 2 e 3 horas no hospital, é muito bom. Sim, para os doentes e para os hospitais também, porque também vivemos constantemente sobrelotados e no limite da nossa capacidade de resposta e tudo o que for possível, tudo o que são tratamentos que tornem possível a ambulatorização e dar maior autonomia aos doentes são seguramente bem-vindos. Efetivamente já está aí o infliximab subcutâneo, agora esperemos que não tenha um processo de comparticipação tão longo e demorado como aconteceu com o Stecinomab, porque efetivamente, pronto, em termos de valor terapêutico acrescentado não trará grande novidade, mas em termos de comodidade e de conforto para os doentes será significativo, será uma vantagem significativa poder ter mais uma alternativa que não obriga de facto os doentes a vir fazer uma perfusão ao hospital periodicamente. Muito obrigada. Dr. Luís Correia, concorda também com o que disse o Dr. Pedro Soares? De facto, há aqui... Diga. Concordo inteiramente e antes de mais nada, corrigida a indelicadeza de não ter cumprimentado os restantes membros do painel, que estou obviamente em excelente companhia. Mas, de facto, a Marina, como de costume, põe o dedo na ferida. Pois, os medicamentos não são novos, as vias de administração são novas, mas também, nomeadamente para o infliximab subcutâneo, há esta expectativa de que, com uma utilização, com uma semivida e a sustentação de um nível mais mantido, perdendo um bocadinho aquele efeito de subir e descer em vale que os fármacos endovenosos tanto têm, não quero entrar, enfim, que temos um efeito e que o fármaco possa ter efeitos mais eficazes e possa entrar no conceito biobetter, enfim, do fármaco, melhorado, digamos assim. Eu também confesso que não estou, não tenho feito parte do núcleo mais duro do subcutâneo. Também o velozimab tem estudos que demonstram a sua utilização e também aqui a via subcutânea parece sustentar bons níveis e boa estabilidade e, portanto, no mínimo, o que esperávamos dos fármacos endovenosos, esperamos que sejam pelo menos tão eficazes, sendo que para já, porque está um bocadinho mais à frente, o infliximab é possível que se comporte até um bocadinho melhor. Isto, obviamente, o Covid domina a nossa vida e, portanto, ir ao hospital, não ir ao hospital, passou a ser um argumento fundamental. Eu confesso que até ao Covid, o ir ou não ir ao hospital, e se calhar até alguns efeitos acessórios, que para os doentes são muito importantes, para mim e para a maioria de nós que temos, enfim, uma dedicação muito grande a estes fármacos, cedemos muito para obter uma boa eficácia, porque as doenças são muito difíceis de tratar, a qualidade de vida pode ser muito má, como todos os doentes que estão a ouvir podem saber, particularmente as formas mais graves, e às vezes, e os doentes sabem isso, os doentes vou dizer, bem educados, bem percebem isso, às vezes é preciso ceder um bocadinho. Portanto, o ir ao hospital de dia, até esta questão do Covid, não era algo que, pois é óbvio, o patrão, as horas, é óbvio, mas quer dizer, mas se com isso conseguimos uma mais-valia cicatrizar, melhor, reduzir cirurgias, fora de questão, temos que ajustar, a lei tem que se ajustar, a PDI tem que fazer por isso, todos temos que fazer por isso, fora de questão, mas agora, desde que surgiu a questão do vírus, bem, isto passou a assumir características muito mais importantes e sendo que, também, mais uma vez, este provavelmente não será o último vírus
e se calhar não será o pior, e portanto olhar para o futuro é algo que todos temos que pensar. Aí, e também, mais simples ainda, como foi dito e muito bem, com as pequenas moléculas orais, como os inibidores da JAK, etc., tornarão vamos dizer, este jogo, que é um termo, enfim, ainda mais simplificado, e o doente que se possa fazer em casa terapêutica oral e será ainda uma mais-valia, e portanto, nesse sentido, penso que também aí iremos por bom caminho. Ok. Já vamos falar também do vírus do Dr. Luís Correia, até porque na primeira sessão da manhã saíram dali questões muito engraçadas que eu gostava de analisar com vocês. Mas antes disso, eu e o Dr. Paulo Teixeira, muito bem-vindo também, Dr. Paulo, por estar aqui connosco, e colocava a questão de uma forma mais geral, e aliás já houve aqui indicadores que são interessantes para o senhor analisar, enquanto representante da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, que é, temos de facto mais inovação, mas temos aqui outras coisas à margem que às tantas são complicadas, como os processos burocráticos, de facto com participações e de outras coisas que atrasam todo este procedimento, e que nesta fase, se calhar, da pandemia ainda é mais doloroso. Como é que estão todos estes processos? E de alguma maneira vamos aqui vão ser dados passos para que isto seja mais acelerado e que de facto os doentes fiquem ainda mais protegidos. Bem, antes de mais, muito boa tarde. Marina, dizer-lhe que é um prazer voltar a estar aqui no seu convívio, e gostaria também de agradecer o convite feito pela PDI e naturalmente cumprimentar aqui os meus parceiros de painel, o Dr. Luís Correia e o Dr. Pedro Soares. Também é um gosto poder estar, e naturalmente às pessoas que assistem a esta webinar em casa. Se me permite, eu gostaria de começar, e até porque estamos a falar da questão da inovação. Naturalmente a inovação é sem dúvida algo importante. Eu diria que, digamos, a capacidade que um país tem de efetivamente conseguir prestar e conseguir disponibilizar de uma forma equitativa à sua população, digamos, as melhores tecnologias de saúde, diz muito, digamos, da qualidade e da capacidade e do desenvolvimento desse país. E a este propósito, se me permite, eu gostaria só de fazer aqui um breve enquadramento daquilo que foi, digamos, um estudo que foi feito muito recentemente, até promovido pela Apifarm e até por uma consultora que foi a McKinsey, que procurou avaliar efetivamente o impacto que a inovação trouxe, digamos, para o país em 3 dimensões fundamentais: a dimensão da sociedade, a dimensão da economia e a dimensão, naturalmente, dos doentes. E, portanto, esse olhar retrospectivo, e só se analisaram 8 doenças, ou seja, o que representa apenas 20% daquilo que, se quisermos, que é, digamos, a totalidade das doenças em Portugal. E os resultados foram, enfim, nós já o sabíamos, mas obviamente acho que veio pelo menos colocar um bocadinho mais de alguma clareza sobre a importância que a inovação traz precisamente nestas inovações. Em termos da sociedade, enfim, estamos a falar aqui de poupanças anuais na ordem dos 280 milhões de euros para as famílias, o que representa cerca de mais 1.000 euros por cada agregado familiar, e representa, por exemplo, poupanças em termos daquilo que são as consequências, se calhar, em não se dar as melhores opções terapêuticas, não é? Em termos de hospitalizações, em termos, obviamente, de outro tipo de tratamentos, na ordem dos 560 milhões de euros ano, o que só para terem também uma dimensão é mais ou menos aquilo que é os custos operacionais de gerir um hospital como o Centro Hospitalar de Lisboa, pelo menos à data que quando nós fizemos o estudo, que foi no final de 2018, não é? Para a economia, enfim, a inovação terapêutica tem um impacto também muito significativo. Estamos a falar de cerca de 4,3 mil milhões de euros ano, ou seja, 2,3% do PIB, e de facto apostar também na inovação digamos, traz um retorno também para a economia muito superior àquilo que é a média, isso também foi analisado, a média daquilo que são as várias indústrias que operam no país. E aqui estamos a falar até das indústrias mais inovadoras, como a aeronáutica, de tecnologia, por aí fora. Ou seja, aquilo que se mostrou é que também por cada euro que nós investimos na inovação terapêutica existe um retorno depois para a sociedade digamos, neste caso, de 1,2, ou seja, que de facto é muito mais rentável. E, portanto, nessa perspectiva, digamos, aquilo que nos apraz dizer é que tudo deve ser feito para que efetivamente se consiga proporcionar aos doentes as opções terapêuticas mais inovadoras e que, obviamente, conseguem, obviamente, ter aqui mais ganhos em saúde.
naturalmente temos que levar também em consideração aquilo que é a capacidade que o país tem de pagar. Adicionalmente, dizer-lhe que, obviamente, o Covid veio também, de alguma maneira, complicar ainda um bocadinho as coisas. Portugal tem sido dos países, infelizmente, em que a questão do acesso à inovação tem sido sempre um problema. Aliás, muito recentemente, aquilo que foram os relatórios que são feitos pela FPIA, que é a União também das Indústrias a nível europeu, que publica anualmente, demonstrou que, digamos, a taxa, digamos, o nível de acessibilidade por parte dos medicamentos em Portugal está muito abaixo daquilo que é a média, precisamente, dos países europeus. Estamos a falar a cerca de apenas 49%, assumindo todos os fármacos que são aprovados pela EMA, pela Agência Europeia do Medicamento, apenas cerca de metade é que, neste momento, estavam disponibilizados para os clientes portugueses, obviamente abaixo naturalmente daquilo que é a média. Também sabemos que existe uma percentagem de cerca de 10% desses medicamentos que estão a ser disponibilizados por via de autorizações especiais, e há pouco, obviamente, aqui o Dr. Pedro Soares também falava, não é, da complicação e, por vezes, também de todos estes processos de conseguir disponibilizar os medicamentos quando eles não estão, enfim, no circuito normal ou já aprovados, não é? Mas aquilo que são os dados também, em termos do atraso, de facto os atrasos continuam a ser consideráveis. Segundo os últimos dados que nós temos, à data de julho, nós neste momento temos 39 aprovações de processos a nível do Infarmed, das quais 18 são novas entidades moleculares, portanto, verdadeiramente novos medicamentos, e o resto são novas indicações. Se compararmos com o igual período do ano anterior, que era a data de julho, tínhamos 49. E, portanto, há aqui uma diminuição. Há aqui uma diminuição, enfim, que eu admito que também seja justificável por todo o período que estamos a viver. Outra problemática, eu diria que é a questão dos tempos de acesso. De facto, Portugal, como eu dizia, é dos países onde, infelizmente, ainda se demora mais tempo para se conseguir, de facto, aprovar os medicamentos aos doentes. Aqui, felizmente, tem-se assistido aqui há algum ganho em termos, obviamente, desses tempos de acesso, e desde que houve alteração da legislação em setembro de 2017, em que se passou, digamos, dos 90 dias para os 180 dias, não é? Obviamente houve aqui, tem havido um esforço por parte, obviamente, da autoridade regulamentar, do Infarmed, de conseguir efetivamente aprovar mais rapidamente os medicamentos, mas o que é certo é que nós ainda estamos, em termos médios, olhando só a aprovação destas novas DCIs, estamos a falar de 18 meses. Houve aqui um ganho comparativamente com o igual período do ano anterior, que era de 19, mas, ou seja, em média, 1 ano e meio. Obviamente estamos aqui a juntar tudo aquilo que são os vários medicamentos, há uns que demoram menos, outros que demoram mais. Mas ainda temos estão neste momento em processo de avaliação, segundo, obviamente, aqui os dados que nós temos, quer do Infarmed, quer da Apifarma, estão 41 novas moléculas e 51 novas à espera de. Portanto, em suma, naturalmente que isto, obviamente, e toda a situação que estamos a viver não tem ajudado, mas acho que tem existido esse esforço. Agora, claramente, obviamente, esta é uma situação que nós temos conseguido resolver e que deriva, efetivamente, se calhar, da falta, não é? Digamos, de financiamento que tem existido e que nós temos pugnado e que temos alertado há muito tempo, não é? Por parte das nossas autoridades, e esta falta de recursos que, naturalmente, condiciona que os doentes em Portugal consigam ter o acesso de uma forma mais atempada e mais equitativa do que acontece noutros países da Europa. Acha que há especialidades onde isso tem acontecido com mais incidência do que outras ou não? Ou é geral, digamos assim? A doença inflamatória, por exemplo, a parte da gastroenterologia tem sido deixada para trás ou não? Ou estão todos ao mesmo nível? Sim, se nós olharmos aquilo que tem sido a maioria dos processos que têm estado para avaliação em termos de aprovação, digamos, a grande maioria até é na área de oncologia. E tem existido, ou melhor, assiste-se nos últimos anos, digamos, a uma vaga, ou se quisermos, a uma onda de inovação muito significativa em várias áreas terapêuticas e naturalmente na doença inflamatória do intestino, felizmente também é uma área onde existem alguns fármacos que estão em estudo. Só para terem também uma noção, na Europa decorrem atualmente cerca de 232 ensaios clínicos de fármacos específicos para a doença inflamatória do intestino. Em Portugal 232?
Em Portugal estão a decorrer atualmente 38 ensaios clínicos também de fármacos para a doença inflamatória do intestino, e depois mais alguns menos também a nível da doença do Crohn, na colite ulcerosa, cerca de mais, presumo que sejam 6. Mas, enfim, eu diria que se calhar a área neste momento mais problemática em termos e que tem provocado se calhar mais atrasos não é tanto a doença inflamatória do intestino, apesar de, obviamente, temos alguns relatos de algumas empresas que se queixam também de alguns processos de atraso, mas digamos o grosso tem sido muito mais na área da oncologia. Ok. Muito obrigada, Paulo Teixeira. Foi muito importante estes dados que nos deixou aqui, que eu penso que serão dados importantes, Dr. Luís Correia, não são? 232 ensaios clínicos a decorrer, 38 em Portugal. Isto significa que vamos ter aí coisas novas. O seu microfone penso que desligou, que está desligado. Agora já está. Sim, Marina, significa, e mais uma vez, também é preciso, e eu estou em companhia de quem o dirá melhor que eu, perceber que 230 ensaios, primeiro, não terão que ser 230 fármacos ou medicamentos, e depois a percentagem dos que chegarão aos doentes e a nós, enfim, ao clínico, que obviamente os ambiciona e que quer fazer o melhor pelo doente, será muito, muito pequena comparativamente. Agora, é óbvio que é uma manifestação de vitalidade e, portanto, teremos que na área da gastroenterologia, definitivamente a doença inflamatória é, digamos, a ponta de lança na investigação e na inovação terapêutica neste momento. Enfim, se pensarmos na gastroenterologia pura, depois temos a oncologia digestiva, que isso, pronto, tem que ficar aqui no meio de várias especialidades. E, portanto, sim, desse ponto de vista, temos como digo, temos um horizonte que pode ser risonho, tenhamos nós e tenham os ensaios, venham os ensaios a revelar a eficácia e, sobretudo, também é preciso reconhecer que muitos destes fármacos são competitivos, portanto, são mecanismos semelhantes e, portanto, às vezes pronto, é o mercado a funcionar, não é? Claro. Mas sim, eu penso que vem por aqui do novo. Uma das inovações, enfim, às vezes mentalmente a pessoa agarra-se à molécula, mas um dos tratamentos inovadores e que também temos neste momento também já autorizado e pronto a ser usado, são a utilização de células estaminais num subgrupo muito específico, mas particularmente grave, dos doentes com doença de Crohn. A pessoa está sempre a pensar nas moléculas e às vezes esquece essa coisa terrível que é a doença fiscalizante perianal complexa, e a questão das células estaminais é algo que enfim, trata a questão do preço, que é muito importante, mas pode vir, de facto, ajudar a modificar uma área que tem tido muito pouca inovação e que é particularmente sombria e de qualidade de vida, de má qualidade de vida para os doentes. Uma área em que os doentes se queixam muito, não é, Dr. Luís Correia? E com razão, e que de facto há muitas questões relacionadas com isso. A APDI, por acaso, fez um inquérito de preparação para este congresso durante, portanto, o período que o antecedeu, no sentido de saber quais eram as dúvidas que as pessoas tinham relativamente às mesas que nós íamos, portanto, ter online. E essa questão que o senhor acabou de falar foi uma das que mais perguntas motivou. O que é que há para a doença de Crohn nessa circunstância com fístulas perianais, etc, etc. E, portanto, temos aqui, pelos vistos, uma boa notícia também, que pode vir a dar resultados em breve. A propósito de boas notícias, e era isto que eu queria trazer há pouco para aqui, porque eu acho que é interessante fazermos aqui uma ligação entre as diferentes mesas que aqui tiveram durante a sessão da manhã. Houve uma mesa que foi sobre os receios que os doentes podem ter relativamente à pandemia por Covid-19, etc. E se havia motivos para que, de facto, os doentes com doença inflamatória intestinal tivessem esses receios e esses medos. E as novidades que a professora Marília Cravo aqui nos deixou e a doutora Cândida Abreu também, infecciologista, uma gastroenterologista e uma infecciologista, foi que a doença inflamatória intestinal
não era assim daquelas patologias que, de facto, se pudesse pensar que poderiam ser muito abrangidas pela Covid-19. Portanto, devido talvez até aos fármacos que as pessoas estão a tomar, alguns fármacos, que de facto essa situação nos levava a pensar que, de alguma maneira, os doentes com doença inflamatória intestinal estão protegidos. Podemos dizer isto, Dr. Luís Correia? Eu não quero agora, eu não assisti, infelizmente. Sim. Não Mas assisti. tem esta ideia, o que eu queria saber é, tem esta ideia também ou não? Vou ser até muito, muito franco. Se há uma patologia, se há alguma coisa, esta questão do vírus veio quase que sublinhar, são os fatores mais positivos e mais negativos do tratamento dos doentes com doença inflamatória. Ou seja, claramente, os doentes têm que perceber que a toma de imunossupressores não se limita a imunossuprimir o doente, limita-se a tentar controlar um sistema imune que ele próprio não está normal, está, digamos, hiperativo, e, portanto, a imunossupressão não tem que ser abaixo de zero, pode ser um mecanismo de normalização, é óbvio que é um bocadinho a chapéu de chuva e normalizamos coisas que não quereríamos e deprimimos coisas que, se pudéssemos, não fazíamos, mas os fármacos são assim mesmo, não é? Depois, a outra coisa que é, e portanto, os imunossupressores e os fármacos de capacidade mais seletiva imunossupressora, como são os fármacos biológicos, não têm tido grandes repercussões, quer estatística, quer clínica, quer no dia-a-dia. Depois, o vírus tem, de facto, e os aspectos mais negativos do vírus são esta espécie de tempestade inflamatória que as formas mais graves desencadeiam e os fármacos a que nós recorremos, pois até parecem vir um bocadinho a propósito e há alguma sugestão de que até pudessem eventualmente fazer parte dos fármacos a serem utilizados, e enfim, há algumas iniciativas nesse ponto, mas sobretudo porque o que é comum, e eu tenho sempre um inimigo antigo, é o problema dos corticoides. E, mais uma vez, os corticoides são o grande problema. E os corticoides são o grande problema, per si, um fármaco demasiado abrangente e com efeitos acessórios muito grandes, quer porque depois favorece imenso os fatores de risco clássicos, porque engordam, sobem a pressão arterial, e, portanto, o corticoide é quase que o exemplo de como um fármaco, se por todos os motivos anteriores devíamos utilizar, e eu não estou a dizer que não tínhamos de os utilizar em algumas circunstâncias, mas por todos os motivos anteriores nós já devíamos utilizar com parcimónia e com objetivos bem concretos, agora é ainda mais óbvio que são, de facto, do seu ponto de vista farmacológico, o nosso grande problema. E, portanto, também aqui o vírus veio quase que sublinhar as recomendações que a gastroenterologia da doença inflamatória tem vindo a fazer nos últimos anos e que a farmacologia tem sublinhado e, de facto, eu não creio que os doentes tenham, de facto, grandes preocupações. São formalmente grupos que preenchem os critérios da doença crónica e da toma de imunossupressores. Portanto, se queremos procurar nas recomendações da DGS, podemos encaixá-los lá, mas as recomendações, como acontece com a maioria dos fenómenos legais, não selecionam, são genéricas, e o doente, apesar de estar na recomendação, eu julgo que deveria estar confortável com isso, porque não é nesse campo que o doente com doença inflamatória vai ter grandes problemas, não é de facto com o Covid. Claro. Dr. Pedro Soares concorda também? Pensa que de facto aqui o problema é os corticoides? Dito desta maneira. Sim, difícil não concordar quando se tem razão no que está a dizer. Não, e pronto, e muito se tem discutido de facto do risco de se vir ao hospital e de continuar os tratamentos hospitalares nesta altura. Agora, de facto, é o que o Dr. Luís estava a dizer, nem são os tratamentos que se fazem no hospital, a medicação mais de âmbito hospitalar que aporta aqui grande risco para os doentes de doença inflamatória intestinal. O maior problema, de facto, são as terapêuticas clássicas e já mais antigas que aportam o risco. Agora, é preciso, quase desde o início da pandemia, tenho algum receio sempre que o discurso verte para este assunto, e acho que temos de ter algum cuidado,
porque independentemente do risco que os tratamentos possam acrescer aos doentes, eu acho que é sempre maior o risco de não fazer os tratamentos que os médicos instituem, não é? E acho que é preciso ter muito cuidado na forma como se aborda este assunto, porque acho que sem dúvida o maior risco e o maior perigo para os doentes é descontinuarem os tratamentos com base numa premissa que pode não ser muito bem real, e o risco aqui como o Dr. Luís dizia, além das recomendações serem genéricas, mesmo dentro da patologia, acho que é um bocado difícil generalizar. Cada doente é um doente e depende, nem é, até podem estar dois doentes a fazer a mesma terapêutica e não terem o mesmo grau de risco, ou seja, é um bocado difícil generalizar mas é essa importante questão. Que isso tenha ficado presente para que também os doentes lá em casa tenham essa noção. Dr. Paulo Teixeira, vou trazer para aqui uma questão que também durante a manhã foi abordada e que gostava de saber a sua opinião, que tem a ver com o medo, de facto, de ir ao hospital. E o Dr. Luís Correia também já falou ali um bocadinho no início nessa questão. O doente com doença inflamatória tinha bastante medo no início de ir ao hospital, depois penso que terá deixado de ter esse medo, mas perante os números, perante os dados, perante os factos atuais relativamente à Covid-19, estamos aqui num processo que pode voltar outra vez a reverter-se, e como disse agora o Dr. Pedro, se calhar é pior a emenda que o soneto, ou seja, quer dizer, se não fizermos os tratamentos, se as pessoas não forem ao hospital, há aqui um problema grave. Temos condições para receber doentes Covid, doentes não Covid, perante a circunstância em que estamos a viver neste momento nos hospitais nacionais? Bem, eu diria que essa é uma excelente questão e, enfim, e acho que, muito honestamente, acho que já fomos mais otimistas do que estamos agora. Acho que a resposta que foi dada numa primeira fase ou nesta primeira vaga, enfim, de alguma forma acabou por demonstrar, ou pelo menos por dar-nos a percepção que provavelmente tínhamos todas as condições em termos do nosso sistema de saúde para conseguir dar resposta e, no fundo, para evitar o colapso, se quisermos, não é? Ou a completa ruptura daquilo que era do nosso sistema de saúde. Mas o que é certo é que, enfim, agora estes últimos indicadores que nós temos estado a assistir, não é? E até, enfim, vários especialistas, eu seguramente não sou a pessoa, enfim, mais bem preparada, se quisermos, para dar uma resposta sobre exatamente aquilo que se está a passar, não é? Mas o que é certo é que há alguns sinais verdadeiramente preocupantes, não é? O que nós temos assistido, enfim, isso tem-se falado pouco, é que a mortalidade por não Covid está a assumir níveis verdadeiramente assustadores. Aliás, dados muito recentes agora que foram publicados e divulgados na comunicação social pelo Instituto Nacional de Estatística dizem que Portugal, inclusive, foi o país que apresentou um maior crescimento em termos da mortalidade face à média dos últimos 5 anos por causas não Covid, não é? Portanto, com um crescimento de 11%. Porque, de facto, aquilo que se tem verificado, e sem dúvida alguma que quer, se calhar, o Dr. Pedro e o Dr. Luís Correia, no fundo, que se calhar, obviamente, estão mais até na linha da frente, têm um pouco também essa percepção. Ou seja, acho que verdadeiramente nós nunca deixámos, as instituições de saúde, nomeadamente os hospitais, nunca deixaram de estar muito focadas naquilo que era a resposta, obviamente, aos doentes Covid, portanto, deixando para trás tudo aquilo que é, digamos, tudo o resto das doenças. Temos menos 1 milhão de consultas hospitalares, menos 1 milhão de urgências hospitalares, menos 100 mil cirurgias programadas, não é? Isto a dados de julho. A nível do ambulatório, quase menos 5 milhões de consultas, não é? Menos de quase 4 milhões de meios complementares de diagnóstico e tratamento, que é revelador depois daquilo que vamos pagar para a frente. O plano de saúde que foi apresentado também por parte da DGS e do Ministério da Saúde, enfim, tem sido muito criticado por todas as pessoas, apesar de levar em consideração ou procurar aqui dar uma resposta mais eficiente entre aquilo que é separar o Covid e não Covid. O que é certo é que, enfim, acho que está muito... Ainda não se sabe quais são, não é? Ainda não se sabe quais são uns hospitais e outros. Exatamente, ou seja, e por outro lado, aquilo que se tem verificado é, e eu, enfim, sou muito crítico relativamente àquilo que é, nós somos bombardeados diariamente, não é? Através dos meios de comunicação, com estas conferências, que eu sinceramente, e lá está, isto é uma opinião muito pessoal, e por favor, claro. E é assim que eu pedi que a vissem, eu aqui não estou a falar em nome da Apifarma relativamente a este assunto. Não concordo muito com estas conferências diárias, acho que não adiantam muito, não contribuem muito, acho que só servem para aumentar o receio por parte das pessoas,
e desde o início que nós temos visto, de facto, as pessoas com muito receio de irem, obviamente, caso necessitem, recorrer aos cuidados de saúde. E naturalmente agora estamos perante uma situação que mais medo ainda existirá. Tem havido um esforço, e inclusive a Confederação das Indústrias Portuguesas e o Conselho Estratégico da Saúde e a própria Convenção Nacional da Saúde têm procurado desenvolver aqui algumas iniciativas com vista a que as pessoas, enfim, confiem naquilo que são os cuidados de saúde, o sistema de saúde que nós temos, e que não fiquem em casa, ou seja, se precisarem efetivamente de cuidados de saúde, que devem recorrer a esses serviços, e saiu inclusive uma campanha muito recente, para que as pessoas não tenham medo, mas o que é certo é que é preciso fazer muito mais, e o fazer-se muito mais passa também por parte da resposta, por parte da própria tutela e da Direção-Geral de Saúde, em conseguir incutir essa confiança, de forma a que as pessoas, se precisam desses cuidados de saúde, que recorram, porque os serviços são seguros, temos excelentes profissionais, temos condições para o fazer. Agora, obviamente, se as pessoas de facto não recorrem, naturalmente a resposta vai ser difícil de ser dada, mas é preciso também que exista por parte também dos serviços de saúde a capacidade e que as pessoas sintam que, se forem, que conseguem de facto ter acesso a esses cuidados de saúde, não é? Porque eu acho que existe muita noção de que as pessoas não querem ir porque provavelmente vão lá chegar e não vão conseguir ser tratadas porque praticamente não existe resposta, não é? Porque praticamente está tudo a ser cancelado ou adiado, etc. E esta questão da falta de confiança é uma situação muito complicada de gerir, não é? Dr. Luís Correia, esta questão trazida aqui pelo Dr. Paulo Teixeira, há números que ele apresentou que nos dizem, de facto, que na gastroenterologia, se calhar os doentes ao tratamento não faltaram, mas se calhar, por exemplo, às colonoscopias, aos exames, etc., houve aqui um retrocesso. Qual é o ponto da situação? Como é que analisa este fenómeno do medo de ir ao hospital, do que vem aí para a frente, como é que se há de gerir isto, todo este processo? Multifacetada, não é? E só para também um bocadinho dizer, se calhar também é um pouco opinião pessoal, mas há alguma evidência que eu apoio, mas concordo inteiramente com o Dr. Paulo Teixeira, de que o grande problema, de facto, quer dizer, acho que não serve de muito dizer quantas pessoas morreram hoje sobre Covid, se não me disserem quantas pessoas morreram hoje tudo. Bem, nós vamos todos morrer, não é? No fim, o médico perde sempre, não é? Que é uma das coisas que se devia ensinar na faculdade aos alunos. No fim, o médico perde sempre. Mas quer dizer, e é óbvio que se ontem houve 20 e hoje há 40, pois a população globalmente mantém-se a mesma, como é óbvio, é bom senso. Mas, quer dizer, mas é preciso enquadrar as coisas e perceber, como disse aqui muito bem, que é suposto que tenham duplicado a mortalidade por causa não Covid nos tempos recentes. Eu não sei exatamente se foi no ano, se foi, não quero estar a citar as estatísticas que não domino. E isto é extremamente grave. Porque a probabilidade, voltando a assuntos que já foram discutidos, das pessoas morrerem de acidente vascular cerebral associado ao excesso de peso, é muito maior do que morrer no Covid. Claro. E, portanto, agora, é óbvio que não, e também estamos a falar desta maneira, porque temos um sistema que tem funcionado e tem contido a infecção. Se a infecção não tivesse contida, não estaríamos assim também com este tipo de afirmações. E isso tem que ser dito, e o sistema tem funcionado, e há uma barreira inteira de profissionais de saúde, que é preciso prestar o nosso agradecimento e homenagem, que têm contido a infecção, e houve medidas que foram tomadas com repercussões sobre a economia que na altura certa evitaram que o pior pudesse ter acontecido, porque estávamos a ficar sem camas, ventilação, etc. Então também não podemos pensar que tudo foi feito. Agora, acho que de facto começamos a gerir um excesso de... Estamos a deixar que um certo pânico se instale. E qual é o drama disto? O drama disto é quando estaríamos finalmente em condições de deixar arrefecer o problema, vem a segunda vaga, e agora é um bocadinho complicado dizer não, pois vamos baixar, porque ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer. E retrocedemos todos novamente um bocadinho. Ainda assim, porque às vezes as coisas pragmáticas são as mais simples, o principal problema, por exemplo, se eu mando vir um doente à minha consulta
ou sugiro que o doente venha em presença, não mando o doente, como é óbvio, mas sugiro que venha em presença à minha consulta, não é que ele apanhe o Covid. O principal problema é que ele me traga o Covid. Pois. O Covid apanha-se nas festas, nos casamentos e no supermercado. A taxa de população infectada na população médica e dos cuidados de saúde é baixíssima, comparativamente à população geral. Comparativamente com, pois. A desinfecção, onde toda a gente obrigatoriamente anda de máscara, onde todos os cuidados têm necessariamente que ocorrer, e se não ocorrem, há uma estrutura que o vigia, é, obviamente, nos locais de saúde. Claro que as salas de espera não podem estar com todas as pessoas a tossirem para cima umas das outras. Há um cuidado que foi tomado, mas quer dizer, é muito mais seguro estar 2 cadeiras separadas na sala de espera à espera da consulta aqui do Correia, do que estar na fila do supermercado, uma pessoa à frente e outra atrás, que tosse, que sai, depois a criança, pois é. Quer dizer, as pessoas percebem isso. Claro. Esse aspecto que de facto gostaria de enfatizar. É verdade, por exemplo, que os hospitais de dia, e eu estou a falar no meu hospital, não só não reduzimos cuidados, como até aumentamos cuidados, como seria de esperar numa doença que tem... Sentiu que os doentes faltaram ao tratamento, Dr. Luís Correia, ou não? Aqui estou a dar uma opinião que é mais localizada, que é ao nosso Hospital de Dia, é o nosso grupo no Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Hospital Santa Maria. Não faltaram, porque também tentámos, enfim, não é vaidade, mas tentámos que uma estrutura muito baseada num grupo de enfermagem particularmente ativo, em informar os doentes, manter os doentes, chamar o doente e o doente vem e sente que foi cuidado e sente que a probabilidade de ter algo ali acontecer, as ARS acontecem, mas não acontece. Não é? E, portanto, do nosso ponto de vista, não. Do nosso ponto de vista, até, como digo, aumentámos o número de infusões, aumentámos o número de tratamentos e mais uma vez reforçando aquilo que já foi dito, às vezes não quer demais ser, o pior que pode acontecer é ter o surto. Pois. E trazê-lo para dentro do hospital. Pode aparecer a necessidade de vir o corticoide, ou pode aparecer a necessidade de ir para o bloco operatório, e aí é que o sistema se estica. Aí é que é o problema. Olha, o equivalente para os doentes com doença inflamatória, às vezes, é como na gravidez. A grávida está sempre com medo de um medicamento, mas o pior que pode acontecer é ter o surto. A larga maioria dos medicamentos não tem grandes problemas. Na gravidez há um ou outro que todos nós sabemos, umas linhas vermelhas que não devem ser. Mas, quer dizer, o grande problema é ter o surto. E, portanto... É melhor prevenir do que... Manter o doente em remissão, de preferência sem usar corticoides. Esta é a grande moldura, é esta a grande regra e é isto que o doente tem que encaixar. Alguns subgrupos são obviamente maus. Claro. Doutor Pedro Soares, queria que comentasse também esta questão, porque eu acho que ela é pertinente e está na ordem do dia em tudo quanto é hospital, mas queria juntar-lhe aqui também um outro pormenor que eu penso que para si é importante, que é a tão falada entrega de medicamentos hospitalares em casa ou na farmácia comunitária, mais próxima do doente. Isto foi utilizado durante a primeira fase da pandemia. Será uma solução de futuro ou não? Sim e não. Eu primeiro acho que de facto é muito importante reforçar esta questão. Nós profissionais de saúde que vamos para os hospitais todos os dias sentimos-nos lá seguros. E acho que como o Dr. Luís referia, se calhar a taxa de contaminação ou de casos positivos de Covid entre os profissionais de saúde será até um bom indicador subrogado, porque objetivamente acho que não temos dados de quantas doentes poderão eventualmente ter contraído Covid no contexto de uma ida ao hospital ou do internamento hospitalar, mas a verdade é que é o que diz, eu em termos da farmácia hospitalar, preocupa muito mais o caminho que o doente tem de fazer até chegar ao hospital do que o risco a que está exposto quando chega. E é aí que de facto entra a questão da proximidade e de aproximar os cuidados dos doentes. Efetivamente foi das primeiras medidas que tomamos. Nós no São João, além da proximidade, iniciamos também na altura da primeira vaga abrimos o nosso Pharma Drive para permitir que as pessoas também conseguissem recolher a sua medicação sem terem de sequer sair da sua viatura. Agora, há aqui uma questão, há aqui um aspecto que é muito importante e muito crítico, que é
os doentes não vão ao hospital só para levantar a medicação. Há todo um suporte acessório à cedência de medicação e de apoio ao doente, de esclarecimento de dúvidas e de trabalhar em muitas situações, questões como a adesão ao tratamento e a manipulação e a gestão da medicação que se tem no domicílio, para os quais é importante ter um profissional dedicado e presente. E a nossa experiência é que, e tentamos em muitos casos fazê-lo, e tem-se feito mesmo também na parte clínica, as teleconsultas e apoio telefónico, mas há coisas que só se conseguem resolver na presença do doente e numa conversa mais pessoal e em presença física dos interlocutores. Claro. E o que estamos a tentar, de facto, construir é um modelo que nos permita assegurar em proximidade esse acesso. E nós temos o projeto PharmaToCare, que já tinha inclusivamente iniciado antes da pandemia, mas, de facto, no contexto da Covid-19, caiu que nem é ouro sobre azul, porque, efetivamente, se tivéssemos... Nem nós tivéssemos imaginado o que vinha no início do ano, porque efetivamente, então, no contexto da pandemia, de facto, um programa como a PharmaToCare assume até uma dimensão e uma importância, porventura, maior. Agora, o que queremos assegurar é que, de facto, ao longo da cadeia e com a transferência do local de cedência ou de entrega da medicação ao doente, não se perde todo o restante apoio a nível farmacêutico que é preciso dar ao doente e que é preciso ter em conta. Ok. Isso é muito importante também que fica aqui para os doentes, que fica aqui bem explicado. Tenho aqui uma outra questão que também foi bastante apresentada durante a altura em que a APDI fez o levantamento sobre os problemas. Eu penso que nenhum de vocês pode dar aqui uma resposta a isto, mas ou pelo menos por enquanto. Mas em todo o caso eu não vou deixar de fazer a pergunta que tem a ver com a vacina da Covid-19. Se não temos vacina é muito difícil saber como é que vai ser a vacina. Em todo o caso, há uma dúvida colocada por vários doentes com doença inflamatória intestinal que questionam se esta vacina de alguma maneira pode vir a ser proibida para os doentes com doença inflamatória intestinal. Não sei, Dr. Luís Correia, consegue-nos aqui... Não sabemos qual é a vacina, não é? Mas em todo caso eu quero deixar aqui a pergunta feita. A questão que se pode pôr, e eu confesso que não tenho acompanhado a questão e a progressão das múltiplas vacinas que estão a ser estudadas, e estou na presença de quem saberá eventualmente melhor que eu, que estão na fase mais farmacológica, é o facto, a possibilidade de poder ser uma vacina viva, que não parece ser nesse caminho que se está, que as vacinas estão a ser estudadas, ou pelo menos a ideia que eu tenho. É óbvio que doentes imunossuprimidos, particularmente com alguns tipos de imunossupressores submetidos a vacinas vivas, podíamos ter aqui suspender fármacos ou não administrar a vacina, enfim, pronto. Temos no programa de vacinações e em momentos da vida e da doença, momentos em que às vezes temos que tomar essa decisão, vacinamos ou paramos a medicação, o que é mais importante? Um exemplo tradicional, se a pessoa faz um biológico e quer ir ao Brasil, o Brasil teoricamente não deixa entrar sem a vacina da febre amarela. A febre amarela não tem tratamento. A vacina é muito eficaz. A única coisa realmente que se pode fazer é não ter a doença e fazer a vacina. Mas fazer a vacina obriga a parar a medicação uns meses antes e depois, por efeito de arrastamento, até pelo menos um mês depois. Até porque os doentes me vêm dizer que são biológicos, que numa janela de infusão, ou porque levam a caneta, ou não interessa, que querem ir ao Brasil, pois, mas é mesmo, veja lá, quer dizer, se calhar, pode ir fazer turismo ao outro lado. Mas eu tenho que ir, porque é a profissão. A doença é claramente, e este nem sequer é o mais gritante dos problemas de qualidade de vida da doença, mas também é um dos problemas de qualidade de vida da doença, e opções têm que ser feitas. Portanto, se vier uma vacina viva, podemos ter que estar face a esse tipo de opções, mas eu não creio, para já, a informação que tenho, e eu confesso que tenho andado um bocadinho superficial em relação ao percurso das vacinas, que essa seja um mecanismo mais
Vamos ouvir os outros dois convidados também sobre esta questão. Dr. Pedro Soares, tem alguma indicação que diga que poderá haver aqui uma impossibilidade dos doentes com doença inflamatória do intestino virem a tomar a vacina para a Covid? Não, é um bocado o que o Dr. Luís Correia disse, é o que estávamos a falar há bocado no início da conversa. O problema não é o doente, é o tratamento. O expectável é que, de facto, pronto, possa haver alguns problemas e incompatibilidades a outros tratamentos que os doentes possam fazer, não a nível da doença em si. Não é expectável. Dr. Paulo Teixeira, tem alguma informação? Enquanto responsável da Apifarma, logicamente, não é? Enfim, aquilo que é público e que nós podemos transmitir é que, de facto, há várias vacinas que estão, enfim, em fase de avaliação, em fase de testes, inclusive, neste momento há cerca de 8 que estão na fase final, em fase 3 de avaliação. Sim. Muitas delas estão a utilizar uma plataforma, enfim, inovadora no sentido em que nunca houve, até hoje, digamos, nenhuma aprovada com essa plataforma, que é a plataforma do RNA mensageiro. Ou seja, e essas são completamente diferentes daquilo que é a vacina tradicional. Portanto, a vacina tradicional que nós conhecemos obrigam, tal como o Dr. Luís dizia bem, não é? Obrigam, digamos aqui, a uma cultura do vírus vivo, não é? Ou em célula, ou em ovo, e obviamente isso leva a questões relacionadas com a mutação, e por isso é que estas vacinas também demoram muito tempo até a serem fabricadas, o processo de facto de cultura do vírus e depois, obviamente, requer, em termos de purificação, etc., faz com que seja muito demorado. Outras vacinas que estão, e essas do conhecimento que nós temos, são as que estão até mais avançadas nesta fase, através do RNA mensageiro, a única coisa que precisam é, digamos, de uma fração do DNA do vírus, e obviamente a partir daí consegue-se replicar, obviamente, essa informação genética e depois o próprio organismo é que irá levar, digamos, à criação de anticorpos. E, portanto, nessa perspectiva, não sendo eu médico, e obviamente longe de mim estar Sim, claro, a fazer, obviamente, aqui considerações ou comentários relativamente a isso, mas não sendo, obviamente, aqui vacinas com o vírus vivo, poderá naturalmente, aí não sei, ou poderá levar a que possa ser possível, obviamente, deste tipo de doentes. Não tenho conhecimento também de que estejam, portanto, porque nós não temos esse conhecimento, do tipo de doentes, e neste caso de voluntários, melhor dizendo, dos voluntários que têm sido envolvidos nos ensaios clínicos. Sei que, obviamente, normalmente são voluntários saudáveis, como é óbvio nesta vacina. Algumas vacinas que estão nesta fase, já desta fase final, procurou-se incluir também voluntários com algumas comorbilidades mais estáveis. E aqui, nomeadamente, doentes com hepatite, doentes com HIV, etc., mas que, obviamente, cujas patologias... Não sabe se com doença inflamatória intestinal... Não tenho essa informação, ou não temos essa informação, de que, mas quer dizer, dos vários milhares, dezenas de milhares de doentes que estão a ser incluídos, eu diria que é perfeitamente possível que alguns desses voluntários sejam doentes, obviamente, com doença inflamatória intestinal. Com doença inflamatória intestinal. Dr. Luís Correia, relativamente portanto, agora fazendo uma análise aqui das questões que nos foram colocadas, há aqui uma questão que, embora seja um bocadinho pessoal, mas eu penso que era bom, até para desmistificar e para darmos uma resposta àquilo que as dúvidas que as pessoas têm. Há uma senhora chamada, penso eu que é Maria da Glória Pereira, que diz que vai mudar de tratamento biológico, quais os exames a realizar para decidir o próximo, só por tentativas. E isto também é uma coisa que às vezes anda muito na cabeça das pessoas. Tem de se fazer exames para se mudar de medicamento biológico, tem de se ir fazendo tentativas. Como é que é este processo? O que eu gostava que nos respondesse é como é que este processo se dá? Já aqui se disse, cada doente é um doente e, portanto, em últimas circunstâncias, o médico que vai mudar o biológico e enfim, mais uma vez, e também sempre vai dar a qualidade média do gastroenterologista português hospital hospitalar é bastante boa. E, portanto, eu diria que o médico que vai fazer, a partir irá fazê-lo bem, e essa questão deve sempre ser discutida com o médico assistente. Mas, como regra, há um conjunto de cuidados que é necessário ter quando iniciamos um fármaco, enfim, com um perfil de efeitos acessórios, e também, por não dizer, com um preço, como é um fármaco biológico, nomeadamente confirmar que estamos mesmo a tratar
que o sintoma vem da atividade inflamatória, não é? Porque há muitos motivos para ter dor abdominal ou para ter diarreia e nem todos são inflamação e nem todos são tratáveis necessariamente com o último biológico e o mais caro e o mais eficaz, se quisermos assim, sempre tem que ser verdade, não interessa. E, portanto, há um certo número de cuidados que é necessário ter. Na prática, e na maioria das vezes, nós tratamos a inflamação. Claro. E, por exemplo, no Crohn, pode haver sintomas relacionados com outros estadios de doença que não sejam necessariamente só a inflamação. Pode haver já desestruturação, fibrose, estenose, fístula, e isso pode precisar de outro tipo de tratamento. Portanto, confirmar que o doente, ou que vai iniciar o tratamento biológico, ou que estamos numa fase de mudança, continua a enquadrar-se no perfil de doença, de localização, subgrupo, etc., que beneficia da utilização de um fármaco, que é um fármaco caro, que é um fármaco que tem um perfil de efeitos acessórios que tem que ser explicados, que têm que ser assumidos, há riscos que estão partilhados, o médico, o doente, etc., é, no geral, de boa indicação. Mas há momentos em que não dá para fazer nada disso. Há momentos em que trocamos à pressa, há momentos em que utilizamos, por exemplo, em vez de confirmar endoscopicamente ou por uma TAC ou ressonância, que são exames um bocadinho mais discriminativos para a inflamação, utilizamos substitutos, os surrogate markers, não é? Os marcadores, os substitutos, e neste momento, não só nas análises, mas sobretudo, como não diz ele, a marcação da inflamação intestinal por calprotectina é, no dia-a-dia, uma maneira muito importante de gerir a doença. Se me pergunta, se eu posso mudar um tratamento biológico só porque uma calprotectina se mantém muito elevada, às vezes acontece, mas se dá tempo, se temos disponibilidade, se temos acesso endoscópico, neste momento, por exemplo, com o vírus, infelizmente é das coisas com que mais sofremos, é alguma perda de acesso endoscópico, às vezes tem que ser, mas o ideal é confirmarmos que, de facto, pelo modo mais exato possível, que essa inflamação, que é geralmente o mais tratável, persiste e que não resulta de uma intercorrência, por exemplo, de um vírus que se mete por aí. Há muitos vírus, não é só Covid, não é? Pois. O megalovírus, alguma coisa desse tipo, e que às vezes no geral, há um posicionamento, há uma hierarquia de utilização de fármacos e a mudança costuma justificar a confirmação da inflamação e também, se é um fármaco doseável, como é o caso dos anti-TNFs, no geral são, a abordagem, a escolha, a mudança do fármaco passa muito por interpretar um mecanismo pelo qual o biológico falhou. Se falhou, por exemplo, porque há um bloqueio por anticorpos, o nosso organismo defende-se de agressões e o fármaco pode ser considerado, sob uma certa medida, um fármaco algo que lhe é externo, e por a formação de anticorpos pode bloquear o tratamento, e isso pode levar-nos numa direção. Agora, se o doente, por exemplo, sob a inflamação, falha com um medicamento em circulação sem anticorpos, aí provavelmente vamos mesmo ter que mudar de grupo, porque claramente não é por falta do nível circulante do medicamento ou pelo excesso de anticorpos contra esse medicamento, e essa opção também tem que ser enquadrada. Faz parte da metodologia habitual de qualquer médico que segue o doente e, portanto, em últimas circunstâncias, deverá fazer o bem. Dr. Pedro Soares, quer acrescentar alguma coisa relativamente a isto que disse o Dr. Luís Correia ou nada a acrescentar? Está tudo dito sobre isto? Está quase tudo dito. Eu só ia acrescentar uma coisa, é que de facto os medicamentos são produzidos numa perspectiva de one size fits all, não é? Os medicamentos são padronizados, mas os tratamentos não podem ser. Depois o tratamento tem de ser tailor-made, tem de ser à medida de cada doente. Pois. E de facto não é uma resposta genérica que se possa dar neste contexto. De facto é à medida de cada caso. Ainda bem que falou nisso, que eu deixo esta questão também para o Dr. Luís Correia já agora, porque os doentes ouvem muito falar disto, mas depois muitas vezes perguntam porque é que para a doença inflamatória não vemos que isto seja tão falado quanto para outras patologias. No futuro, iremos ter marcadores que permitem encontrar um medicamento adequado a cada pessoa que vive com DI, Dr. Luís Correia, ou não? Eu espero que há perspectivas de que sim, e já se trabalha nesse campo.
e depende do conceito de marcador. Nós já selecionamos e tentamos, apesar de terapêuticas disponível basicamente ser o mesmo, não é? Mas tentamos ajustá-las ao perfil do nosso doente. E, obviamente, da doença, se é um Crohn, se é uma colite ulcerosa, qual é a localização da doença. Por exemplo, no Crohn, que é uma doença fenotipicamente muito mais variável. Qual é a localização? É uma questão inflamatória, é uma questão de estenose ou fístula. Tudo isto, não sendo um marcador, mas são mecanismos de seleção e o médico tem que, obviamente, escolher um bocadinho em função desses critérios. Agora, é óbvio que neste momento já há, por exemplo, estudos efetuados para determinados fármacos em que tentamos ajustar esse fármaco à possibilidade, por exemplo, de arranjos genéticos que favorecem a utilização desse fármaco. Ou de marcadores biológicos que fazem com que, a existirem, por exemplo, no tecido, na biópsia, vamos simplificar, tornam esse doente mais suscetível a um dos medicamentos para os quais nós tínhamos disponível. E aí, tem que se dizer, a oncologia já está mais à frente nesse campo e anda a selecionar subgrupos de tumores. Já ninguém hoje encara o tumor da mama, por exemplo, e eu não sou longe de ter uma autoridade nisso, mas não, um tumor da mama, variedade, e a escolha do fármaco faz-se através de marcações e diferentes critérios, e isso tem melhorado muito a eficácia dos tratamentos, por exemplo, quem diz a mama diz outro. E para a doença inflamatória, estamos um bocadinho nos primeiros passos. Os doentes querem saber se isto vai chegar nos próximos 3 meses e se eu vou beneficiar. Não diria que nos próximos 3 meses fosse imediato, mas é um caminho que, tal como, por exemplo, a questão das células estaminais, é um caminho que se vai abrir, é um modelo de tratamento que se vai abrir. E, independentemente de já ser funcionado para o medicamento que tínhamos disponível, para o médico e para a ciência médica, é sempre algo muito importante saber que se abriu uma nova via, porque também é característico da ciência de que, atrás destes resultados, alguém trará melhores e, portanto, o pioneiro será seguido por alguém e ter uma nova via é sempre algo muito importante. E, portanto, a via da marcação e da seleção genética e por biomarcador já começou e, portanto, é algo, esperamos que sim, não estou à espera que seja imediato para os fármacos neste momento. Dr. Pedro Soares, o Dr. Luís Correia disse que não é nos próximos 3 meses. Consegue adiantar aqui um timing para termos, de facto, esta possibilidade ao nosso dispor ou está muito longe disso? Sim, eu ia brincar um bocado quando colocou a pergunta, que eu ia dizer o mais crítico aí depende da definição, é de futuro, porque no futuro espera-se é que até se cure a doença inflamatória, não é? Claro. Agora na doença inflamatória acho que ainda não são 3 meses e não serão 3 anos, porventura estaremos a falar num horizonte temporal de pelo menos da próxima década. De facto, na oncologia tem sido um trabalho muito mais fácil de fazer até por várias razões e é o que o Dr. Luís dizia, não é só na mama, é na área da pneumologia e do melanoma, por exemplo, já existem terapias dirigidas muito a uma subpopulação de doentes muito específica e com marcadores muito, muito típicos e entramos já muito na área das terapêuticas dirigidas e novamente, como eu dizia há bocado, já numa perspectiva muito mais tailor-made. E o único indicador neste momento na doença inflamatória intestinal foi o que o Dr. Luís há bocado referiu e era o que eu dizia, que de facto importa haver aqui a entrada de classes terapêuticas novas e de mecanismos de ação inovadores, porque uma coisa é quando um doente perde resposta porque o organismo reagiu àquela molécula em si, outra coisa é quando não responde àquela classe de fármaco e isso já será algum marcador, também já será uma boa forma de percebermos, de tomarmos uma opção, uma decisão terapêutica para cada doente em particular. Mas mais do que isso, acho que ainda estamos, sim, há vários anos de distância. Sim. Ainda estamos longe. Dr. Paulo Teixeira, temos estado a falar aqui de inovação pura e dura, e esta é mesmo daquela que todos queremos ter ao nosso dispor, mas que, de facto, ainda vai demorar tempo e
custa muito dinheiro. E a propósito de dinheiro, é isso que eu agora queria chamar para esta discussão, que é estes medicamentos biológicos que temos estado a falar e esta inovação terapêutica custa muito dinheiro ao Estado, quer aos hospitais, que são o Estado também, no último dos casos, e vem aí uma crise económica de que se fala muito. O que é que pode acontecer? Teme que, de facto, de alguma maneira, esta crise económica que aí vem fruto de todo o processo que envolve a Covid-19 nos traga aqui graves problemas em termos de saúde, em termos do Serviço Nacional de Saúde e da disponibilidade destes fármacos aos doentes? Bem, Marina, muito honestamente, eu acho que se algo de positivo nós podemos tirar desta pandemia, não é? É que efetivamente, pelo menos acho que tornou verdadeiramente real a necessidade e a importância, sobretudo, de prestar os melhores cuidados de saúde e de ter um sistema de saúde. Eu aqui não falo só especificamente a nível de um sistema público de saúde, não é? Digamos, mas um sistema alargado que efetivamente seja capaz de dar resposta e que isso é verdadeiramente uma prioridade, não é? Porque aquilo que nós temos assistido, sobretudo em Portugal, e que se acentuou-se de uma forma muito significativa durante a crise financeira que nós tivemos há alguns anos, não é? Em que houve digamos, um corte brutal a nível do investimento em saúde, que foi feito, uma grande parte foi feita através do ajustamento mesmo a nível da política do medicamento, que cerca de 50% de tudo aquilo que foram poupanças que se fizeram, ou cortes, que foi até aquilo que aconteceu, foram feitos exatamente a nível do medicamento, e só agora é que nós estamos a conseguir, digamos, recuperar, ou estávamos a conseguir recuperar, face àquilo que era, digamos, o nível de investimentos que nós tínhamos por parte de transferências, neste caso, do Orçamento de Estado para o Sistema Nacional de Saúde. Não é? Mas, sem dúvida alguma, que isso é uma questão que preocupa. Nós todos sabemos e temos que ter noção de que os tempos que se avizinham não vão ser fáceis. Obviamente, também, felizmente, também temos noção de que, obviamente, nós estamos envolvidos na União Europeia e que existe aqui, digamos, um pacote que já foi, não foi dica sabido, que naturalmente, para fazer face precisamente a essas situações. E agora, eu diria que o mais importante é nós sermos capazes, de uma forma eficiente, alocarem precisamente esses recursos onde são efetivamente necessários. Claro. E acho que a área da saúde, pelo menos, acho que acaba por levar daqui com uma importância muito mais significativa, e acho que, eu diria que é aqui uma oportunidade que nós não podemos deixar de fazer o que é necessário fazer para que efetivamente nós possamos, enfim, ter um sistema de saúde que permita dar uma resposta ainda mais efetiva e eficiente àquilo que as pessoas necessitam. Relativamente à questão que me colocou também do preço dos medicamentos, e obviamente fala-se sempre muito, e digamos, nós temos noção de que é sempre um custo, mas muitas das vezes a forma é que olha-se isto de uma forma que não é, pelo menos na nossa perspectiva, não é a forma correta. Porque olhar à questão apenas e só do custo dos medicamentos e não ver isto numa perspectiva mais abrangente sobre os modelos de financiamento que é necessário para o Sistema Nacional de Saúde, é uma visão muito redutora porque não leva também ou deixa de ver aquilo que é os benefícios a médio e longo prazo que estes medicamentos trazem em termos de poupanças para o sistema de saúde, nomeadamente há pouco referia-se, não é? Reduções de hospitalizações, reduções digamos, de outro tipo de tratamentos necessários que naturalmente custam dinheiro e às vezes custam mais, para além, obviamente, da implicação que isso obriga em termos de recursos médicos, não é? Claro. E em Portugal, aquilo que, e obviamente é o nosso conhecimento, Portugal já é dos países que apresenta, nomeadamente em termos dos medicamentos hospitalares, dos preços mais baixos da Europa Ocidental. E obviamente todos os medicamentos, digamos, passam por um processo, para além da parte da avaliação clínica, passam por um processo de avaliação farmacoeconómica, e que naturalmente, e todos eles obrigam a existir aqui um contrato, neste caso com o Estado, com a Infarmed, em que fica definido qual é que é o volume de encargos máximo que o Estado está disponível para pagar para um determinado medicamento. E se esse medicamento ultrapassa, obviamente, esse volume de encargos, neste caso as empresas que os comercializam têm que devolver esse dinheiro ao Estado. Adicionalmente, aquilo que nós também, e o Dr. Pedro Soares saberá isso também muito bem, não é? As próprias empresas, quando depois conseguem que os medicamentos sejam aprovados, obviamente depois existe, em muitos casos, eu diria quase na sua grande maioria, também processos de negociação até junto dos próprios hospitais, o que faz com que aquilo que é depois o custo real
que representa para o Sistema Nacional de Saúde, que é, obviamente, muito mais vasto do que, se calhar, aquilo que à primeira vista se possa parecer. Portanto, o custo dos medicamentos, eu diria que às vezes, muitas vezes, é uma falsa questão. Naturalmente, que é uma preocupação, sem dúvida alguma, e a Apifarma e as suas associadas estão sempre disponíveis, no fundo, para discutir estas temáticas. E acho que a solução passa por começarmos a olhar para isto numa perspectiva abrangente, por haver aqui modelos de partilha de risco, que se começa a falar um pouco naquilo e a implementar, eu diria, porque a falar já se fala há algum tempo, que se passe para modelos em que se avalia apenas questões de custo, não é? Para se falar mais em termos de resultados, não é? E pagar por resultados. Se esta tecnologia de saúde ou se estes medicamentos funcionam, sim senhora, o Estado deve estar disponível para os pagar. Se não funcionam, naturalmente não deve estar disponível para os pagar. E as empresas estão cientes disso e concordam com esta abordagem. Mas para isso é necessário que se implementem os mecanismos de avaliação depois nos próprios hospitais. Porque às vezes, e seguramente o Dr. Luís e o Dr. Pedro saberão isso melhor do que eu, às vezes para uma mesma patologia existem abordagens completamente diferentes, porque os doentes também são diferentes, não é? E há pouco o Dr. Pedro falava precisamente na questão da forma como estão os tratamentos, eles são individualizados e personalizados, não é? E às vezes a resposta, às vezes os próprios protocolos que existem num determinado hospital podem fazer com que o dispensar uma medicação a um doente, se demorar mais 3 meses num local e noutro hospital demorar menos tempo, isso pode fazer com que os resultados depois que se têm sejam completamente diferentes, não é? E, portanto, é necessário, eu diria, definir exatamente as regras de uma forma clara para que se meçam os resultados, porque aí, naturalmente, todos nós vamos ter um sistema muito mais eficiente. E, por outro lado, obviamente é necessário também que se criem as condições para que os hospitais tenham, digamos, os recursos necessários, porque nós vivemos, ou temos vivido, eu diria, há muitos anos, com suborçamentações crónicas por parte dos hospitais, não é? Ou seja, os hospitais muitas vezes não têm o dinheiro necessário para fazer face àquilo que são as despesas correntes de um ano, quanto mais para fazer face àquilo que é a nova inovação terapêutica, não é? E, portanto, isto não permite planear, não permite, de facto, gerir de uma forma adequada os recursos que se têm. Enquanto nós estivermos a agir assim, vamos continuar a trabalhar sempre e a gerir, tipo, no dia-a-dia, não planeando, não criando eficiências, e, portanto, essa eu diria que não é a melhor forma, e nós temos, de facto, pugnado por isso. É muito mais fácil falar do que fazer, temos essa. Mas eu acho que, e nós já apresentámos várias propostas em termos da Apifarma, desde a criação de orçamentos plurianuais, que permite este tal planeamento mais a longo prazo, desde a criação de um fundo de inovação terapêutica, que permita, efetivamente, que, sobretudo para as terapêuticas inovadoras, que de facto as pessoas consigam ter acesso e que os hospitais também não sejam penalizados nos seus orçamentos. Ou seja, há várias medidas, mas que, a serem implementadas, naturalmente irão permitir com que o sistema seja mais eficiente e, sobretudo, que as pessoas depois possam ter acesso aos melhores medicamentos de uma forma mais equitativa, que é o que também todos nós pretendemos. Dr. Pedro Soares, devíamos aproveitar este momento, digamos assim, para de facto fazer aqui uma reforma e uma revisão nas formas de financiamento. Eu acho que podíamos aproveitar este tema para ter quase um fórum dedicado o resto do dia sobre o assunto, porque acho que isto, tínhamos aqui conversa para muito tempo. Eu acho que efetivamente já foram, na última década em particular, já se trouxe já muito se trabalhou na sustentabilidade do sistema de saúde e entenda-se, eu sou daqueles que acredita que nós temos um sistema de saúde muito bondoso, apesar de tudo e apesar de todos os defeitos que possa ter. Competimos com o que melhor se faz por esse mundo fora. Acho que o Dr. Paulo Teixeira tem, eu até já brinco um bocado com essa questão. Acho que quando se fala do medicamento em particular, às vezes a tónica é construída de uma forma errada. E eu até já brinco, eu digo isto não é, fala-se muito da despesa em medicamentos. E eu internamente já brinco, não é despesa, é um investimento em medicamentos. Porque, na verdade, o que nós queremos de facto é investir em saúde e queremos que o que se gasta com os medicamentos tenha um retorno, seja de facto investimento em resultados e não despesa per si. Agora, acho que também às vezes há aqui uma falsa questão nos termos eu nos mais de 10 anos que tenho de trabalho em farmácia hospitalar,
que ninguém tenha qualquer dúvida que é muito mais fácil aprovar um tratamento nem que custe 80, 100, 200, 300 mil euros a ano por doente tratado, do que contratar um auxiliar ou um administrativo, e já nem vamos falar de farmacêuticos e médicos e enfermeiros, ou seja, também há aqui às vezes passa-se uma percepção que também não é muito, não se coaduna muito com a nossa realidade. Nós temos dificuldades muito maiores a gerir outro tipo de recursos e situações do que o acesso aos medicamentos. Agora, em algumas coisas também acho que de facto colocamos a tónica na questão errada, que é o custo do tratamento em si. Eu, por exemplo, quando falamos de uma inovação disruptiva do género do que aconteceu com os tratamentos da hepatite C, acho que de facto era crítico arranjar um mecanismo de financiamento que nos permitisse tratar todos os doentes e o mais rapidamente possível e ter um tratamento universal. Quando estamos a falar de inovação em doenças crónicas, como é a doença inflamatória intestinal, acho que temos que ter algum maior cuidado com a tentação de querer generalizar ou massificar o uso dos inovadores. E porquê é que eu digo isto? Porque estamos a falar de patologias crónicas e os doentes, ao longo do seu tratamento, irão seguramente passar por várias. E às vezes é mais uma questão do que é que ele faz primeiro e o que é que faz depois. E regra geral, quando sai um medicamento inovador, mesmo os próprios ensaios clínicos e os estudos que vêm a acompanhar, dizem-nos que os doentes, depois de ter feito o que já está no mercado, vão responder àquele tratamento. Agora, mais das vezes nós não sabemos o que é que acontece, o doente começa com aquele, que tipo de resposta é que vai ter depois às outras linhas terapêuticas, ou seja, isto não é só um critério económico ou economicista como às vezes é abordado este assunto. Há aqui também um racional clínico e farmacológico que é preciso respeitar, porque genericamente até se pode inferir e até porque penso que o problema pode não ser, pronto, não será assim tão transversal, mas temos de ter reserva e temos de ter algum cuidado porque efetivamente é uma questão e podemos às vezes estar a sacrificar o tratamento a longo prazo de um doente com a tentação de começar pelo tratamento de última geração ou de última linha. Ainda bem que deixei o Dr. Luís Correia para o final, porque esta questão faz todo o sentido que seja o médico também a ter aqui uma posição sobre ela, que é a pressão dos doentes para que de facto se massifique o uso da inovação ou não? Não sei se eu sei a melhor pessoa. Eu, pessoalmente, como lida com muitos doentes e responsável pela área no meu centro hospitalar e talvez na qualidade de presidente do grupo de estudos de doença inflamatória que vamos mantendo pela rede que constituímos uma auscultação sobre o que se vai passando nos diferentes hospitais, eu diria que, e estou a dar portanto uma opinião genérica, não tenho uma estatística claro. Eu diria que, como costuma às vezes, a questão é um bocadinho portuguesa. Ou seja, como o Dr. Pedro Soares já disse muito bem, o último não tem que ser o melhor. Pois. O último. E o último foi, no geral, é autorizado para tratar geralmente as mesmas duas fases da doença com que o primeiro foi, induzir a remissão, manter a remissão, no geral. Se foi aprovado foi porque demonstrou essa eficácia. E depois posicionar o fármaco não é a mesma coisa que dizer, nem como no geral se tende a assumir que lá porque vem no fim deve ser utilizado no fim, ou como o doente muitas vezes tende a pensar, é o novo, vai ser necessariamente melhor. Isto resulta em várias coisas. Um é o posicionamento que a indústria, que os doentes, até que os médicos, as sociedades médicas vão tendo, e na sociedade em geral, sobre a maneira como lidamos com os medicamentos, e mais uma vez eu estou a falar de uma maneira genérica, de médico, que vai lendo o jornal ao fim de semana e acompanhando a vida diária. Não poderia evocar melhores argumentos, mas ainda assim, ao doente deve-se pedir, o doente julgo que é sensato que espere numa relação médico-doente, que o fármaco seja posicionado, sendo que há sempre limitações, frequentemente o mais recente, não sei se nem sempre terá que ser o melhor, mas geralmente é o mais caro. Pronto.
E portanto, há necessidade de posicionar o medicamento. Depois, como as epidemias e estas disrupções têm pequenas mais-valias. Uma delas é que as pessoas, de repente, da mesma maneira como todos nós aprendemos, de repente, a lidar com a economia, não é? As crises financeiras, agora toda a gente começa a perceber que isto da indústria farmacêutica, dos medicamentos e das vacinas não é assim bem como a gente quer. E, portanto, os medicamentos, as pessoas também já estão a começar a perceber que isto, pronto, não é bem assim. Portanto, temos que, mesmo o médico, os estudos científicos não são capazes de logo à partida, trazem a boa evidência do medicamento para o mercado, mas depois posicionar o fármaco em primeira linha, segunda linha, para todos, para um grupo seletivo, etc., é algo que também resulta de uma certa experiência e de estudos já posteriores à fase 3, etc. E, portanto, em resumo, é preciso eliminar a noção do doente de que o mais recente tem que ser necessariamente o melhor, sendo que frequentemente passa por um crivo que o torna apetecível, ou que o mais antigo tenha que ser necessariamente pior. Em contrapartida, se me permite, e estou a falar na casa de uma associação de doentes, mas, se calhar isso é um problema da sociedade portuguesa. Os doentes, frequentemente, são muito céticos e até ativos no dia-a-dia, mas depois, se calhar, os doentes não são assim tão interventivos na constituição de um lobby, de uma estrutura organizada que defende os seus próprios interesses e que, e aqui o interesse é algo num sentido benévolo, obviamente, e que luta por ter à sua disposição ou por aumentar os meios com que os médicos possam ajudar a tratá-lo. Não porque o melhor tenha que ser, o último tenha que ser necessariamente o melhor, e se calhar não é isso, mas porque, obviamente, que quanto mais armas terapêuticas tivermos, mais fácil será se tratar, ainda por cima, doenças com uma dispersão tão grande, com uma tão grande variabilidade como são aquelas que estamos a falar. E nós, nos estudos, frequentemente sentimos isto. Às vezes gostaríamos que a nossa intervenção na sociedade e junto dos outros médicos fosse um bocadinho mais sustentada pelos doentes de uma maneira mais interventiva na sociedade. O doente português, que protesta muito se está a meia hora lá fora à espera, e às vezes tem que ser, são muitos doentes, talvez se recuse um bocadinho mais a organizar-se com os 3 doentes que estão ao lado, para fazer pressão sobre, já nem vou dizer sobre o deputado, que não temos um sistema anglo-saxónico, mas quer dizer, mas sobre a ARS, a área de residência, ou sobre o hospital, ou sobre, para saber porque é que, bem, afinal, porque é que demora tanto tempo para eu ter, os jornais já falam, lá fora já se usa, porque é que nós ainda não temos, não é? E às vezes o médico sente-se um bocadinho pouco suportado pelas bases. O que queria ainda por cima, mais um mecanismo, vai-me permitir, estou-me a alongar. Sim. Temos 2 minutos ainda ou 3. Aquela ideia de que quando o médico intervém, está necessariamente, não sei, de alguma maneira, muito encostado à indústria, porque depois também se faz este tipo de coisas. Nós precisamos de medicamentos, precisamos de meios para tratar as doenças. Claro. No caso concreto destas doenças, se calhar até, e como eu já disse no início, não só os doentes, os fármacos, mas a estratégia de utilização dos fármacos tem que ser bem validada. É preciso perseguir um objetivo, é preciso, por exemplo, neste caso concreto, obter cicatrização. É preciso ir atrás da doença, apanhá-la, não vou dizer na fase boa, porque se calhar a fase de nunca são assim tão boas, e isso também é algo que não está muito bem demonstrado, mas apanhar a inflamação cedo e tratar com objetivos e utilizando os fármacos mais eficazes e tão seguros quanto sejam possíveis. Se eu tiver um armário de armas eficazes, agora está muito na moda a bazuca económica, pois se eu tiver uma bazuca medicamentosa, eu prefiro-a. Mas se calhar, para determinado tipo de doença, eu não preciso de uma bazuca, eu preciso de um alfinete, porque aquilo a doença é ali um fenótipo, muito pequenino. O que eu preciso é de algo que chegue ali e pique naquele sítio. Aquele doente, se calhar, não precisa da bazuca. Agora, se eu puder ter no meu armário o alfinete e a bazuca, é muito mais fácil. E se o doente puder lutar para que o sistema de saúde e eu tenha no meu armário essas 2 armas, acho que se calhar é mais fácil do que, muitas vezes, dispersar-se em remar contra a corrente e zangar-se com o sistema e com a sala de espera. Porque acho que a sociedade civil portuguesa e os doentes no geral, a APDI está aí a demonstrar que é possível,
mas é preciso prosseguir e também nesse campo é preciso fazer pressão e dar meios aos profissionais de saúde para ajudar os doentes. Portanto, aquilo que... E é muito bom terminarmos com este recado, digamos assim, do Dr. Luís Correia a pedir, portanto, às associações e aos doentes, no fundo, que se coloquem ao lado dos médicos para fazer mais Marina, pressão, agora, para chegarem mais longe. Sim, Marina, um minuto, permite. Uma coisa muito rápida só, e no seguimento até da intervenção do Dr. Luís, só dizer, enfim, nem sempre os fármacos mais recentes são os mais caros. Porque às vezes, porque obviamente eles passam, como há pouco dizia, eles passam por todo um processo de avaliação, não é? E se eles não demonstrarem valor terapêutico acrescentado, eles para poderem ser aprovados têm que ter o preço 10% mais barato. Obviamente, quando falamos de uma inovação que é considerada, enfim, uma inovação disruptiva, aí sim, a tendência, por norma, é que esses medicamentos até tenham um preço, calhar, às vezes mais elevado do que existe. Mas nem sempre é o caso, doutor. Às vezes, de facto, as novas terapêuticas que surgem até acabam por ter um preço até mais baixo. Bem dizia o Dr. Pedro Soares que isto agora recomeçávamos outra vez o outro debate, porque isto já dava outro debate e íamos por aqui e estávamos aqui 2 ou 3 horas. Seja como for, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença. Penso que foi muito bom, penso que foi muito esclarecedor e penso que falámos para um público que precisa de ouvir este género de coisas, que são aqueles que vivem com doença inflamatória intestinal e que precisam de saber mais sobre aquilo que, no fundo, nos faz sentir mais felizes e viver melhor, com mais qualidade de vida. Muito obrigada a todos. Fazemos aqui um pequeno intervalo e eu volto às 4h30 para a nossa última mesa. Conto consigo.